Graças e paz, meu querido e minha querida. Hoje esse vídeo tem um propósito diferente, mas como sempre eu quero começar lendo a palavra de Deus. Tiago capítulo 5, a partir do verso 13 em diante, diz assim: Está alguém entre vós aflito? Que ore. Está alguém feliz? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Que chame os presbíteros ou os anciãos da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que possais ser curados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E aqui na minha versão que é atualizada termina dizendo: a oração eficaz e fervorosa feita por um justo é de muito benefício. E aí Tiago dá o exemplo do profeta Elias. Continua: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente pedindo que não chovesse, e não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Hoje eu vim aqui com esse propósito diferente de pedir para os meus amados irmãos que me ajudem em oração. Eu gosto sempre de ser bem sincero e franco com as pessoas, inclusive nas pregações, porque muitas das vezes há um conceito errado sobre aqueles que têm um cargo no ministério, sobre os pregadores, como se eles fossem uma casta especial, privilegiada, fossem super-homens, e não são. Elias, que foi um grande profeta de Deus, um homem usado tremendamente por Deus, mas o autor aqui, Tiago, diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Conforme diz o amado irmão Paul Washer, não existem grandes homens de Deus, existem homens fracos, pequenos, de um Deus grande. Todos nós estamos sujeitos a falhar, estamos sujeitos às adversidades da vida, porque elas vêm sobre todos nós. Jesus disse que o sol nasce sobre os bons e maus, justos e injustos. E se nós formos ler a Bíblia, nós vamos ver que homens de Deus também sofreram por consequências da cidade que estavam. Daniel, homem de Deus, por exemplo, foi levado cedo cativo para a Babilônia. Você tem o próprio profeta Elias, que quando ele orou para que não chovesse, Deus o mandou para a beira de um riacho, onde os corvos levavam pão e carne para ele, e ele bebia das águas do riacho, mas veio a seca, parou de chover e o riacho secou. E aí Deus o mandou até a casa da viúva, onde Deus multiplicou o azeite e a farinha. Você tem José sendo preso, acusado de estupro, um crime que ele nunca cometeu, e ficando mais de 2 anos presos. Você tem os santos em Jerusalém, que quando veio a fome naquele lugar também foram afetados. Você vê, tem Paulo em Coríntios ou em Romanos, se eu não me engano, Coríntios, quando Paulo levanta uma oferta para os santos pobres em Jerusalém. Eu gosto muito dessa definição, porque eles eram santos e pobres, que estavam em Jerusalém e precisaram de uma oferta. O próprio apóstolo Paulo recebeu donativos da igreja de Filipenses 2 vezes. Na capítulo 4 de Filipenses, ele agradece esse envio do socorro para ele. Nós sabemos que o Rio de Janeiro enfrenta uma grave crise financeira já há muito tempo, e nós temos cerca de 1.200.000 desempregados no estado do Rio de Janeiro. Como muitos de vocês sabem, eu sempre tive um comércio. Eu tinha um comércio com a minha mãe em Chatuba, Mesquito, que é o que eu trabalho lá desde 2011. Foi através desse emprego que eu fui para Paraíba a primeira vez, fiquei noivo, me casei e sustentei a minha casa todos esses anos. Eu morava em Guadalupe, trabalhava na Chatuba, eu ia de bicicleta todos os dias e voltava, fazia isso em 40 minutos. Até que ano passado eu precisei me mudar e me mudei para Vila da Penha, onde ficou bem longe do trabalho. Eu me mudei dia 30 de novembro de 2019 e desde então, toda vez para eu poder ir para o trabalho, eu preciso ficar de 3 a 4 dias lá direto e só depois voltar para casa, porque veio a pandemia, não tem ônibus, os ônibus param de rodar cedo. Desde junho, então, eu vou toda segunda-feira de manhã para o trabalho e só volto na sexta de manhã ou à noite para casa. O que é muito ruim ficar longe da esposa, longe de casa, esses 4 dias. Segunda a quinta eu trabalho de 12 a 14 horas todos esses dias no comércio. E o comércio está fraco, né, irmãos? Toda essa crise que o Estado vem passando, muitas pessoas desempregadas, ainda mais numa comunidade.
as pessoas são mais afetadas ainda. Então as coisas não vinham bem. Na verdade, o nosso comércio não vinha bem desde o ano passado. Desde junho do ano passado eu comecei a procurar emprego. Ano passado, por exemplo, eu só recebi salário 11 meses. Teve um mês que pulou, engoliu barriga, né, como se dizem, porque as coisas iam muito mal. Ano passado eu participei de algumas etapas de processo de entrevista em outras empresas, mas por algum motivo eu não fui chamado, e Deus sabe de todas as coisas. Veio esse ano, veio a pandemia, e todas as etapas que eu participei fui aprovado, em todas. Eu não fui chamado e eu soube que esse ano quem entrou nessa etapa acabou sendo mandado embora, porque veio essa crise da pandemia, e até o mês de junho esse ano o comércio lá ia muito bem, graças a Deus. A gente teve uma cliente antiga que voltou e as coisas estavam indo super bem até junho, e aí em junho as coisas começaram a desandar um pouco de novo. Então, até que chegou esse momento onde eu e minha mãe tivemos que passar o comércio. Porque hoje, por exemplo, dia 10 de outubro, que eu estou fazendo esse vídeo, completa 2 meses de salário, que eu só consegui pegar metade do meu salário que venceu no mês passado. As coisas não iam bem, então nós resolvemos passar, porque com o dinheiro que nós vamos receber eu vou poder botar meus salários em dia e vou poder ter um mês aí para ficar em casa procurando emprego. Então, nesse momento, eu estou oficialmente desempregado, algo que eu nunca passei na minha vida, porque desde que eu comecei a trabalhar, eu nunca mais parei. Então, eu peço ajuda aos irmãos em oração, em primeiro lugar, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Eu preciso trabalhar, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso sustentar minha família. Então eu peço encarecidamente aos meus amados irmãos em Cristo, muitos me procuraram no WhatsApp, que me ajudem em oração em primeiro lugar. Não quero dinheiro de ninguém, não quero ajuda nenhuma, só peço que orem, porque Deus é o dono do ouro e da prata e Ele tem me sustentado todos esses anos. Eu tenho tantos milagres para contar. Eu entrei para o meu casamento 4 de janeiro de 2013, numa sexta-feira, sem geladeira. E na festa do casamento, Deus usou algumas pessoas que eu jamais imaginava, que me abençoaram com dinheiro, que no dia seguinte, antes de ir para minha lua de mel, eu pude comprar minha geladeira. Eu casei em janeiro, no verão, e para minha casa não tinha nem a geladeira. Deus tem feito tantos milagres ao longo desses anos, eu continuo confiando e descansando totalmente nele. Isso fica de exemplo. A gente procura pregar, a gente prega sobre a soberania de Deus e sobre descansar em Deus, e agora chegou o nosso momento de passar por essa fase, assim como muitos irmãos têm passado, porque quando a crise vem, ela alcança a todos. Então eu peço em primeiro lugar a ajuda dos irmãos em oração. No máximo até dezembro eu preciso começar a trabalhar, porque o dinheiro que eu vou receber e o dinheiro que eu tinha guardado em casa me mantém até dezembro. Há 2 meses atrás eu comecei a fazer a faculdade de História, que é o meu sonho. Concluo daqui a 3 anos. Meu sonho é ser professor do estado, do município. Então eu preciso trabalhar aí pelos próximos 3, 4 anos para pagar minha faculdade, pagar as contas e me sustentar. Nesse meio tempo a gente continua servindo ao ministério, servindo a Deus, porque descansamos nele e sabemos que Ele é bom e que Ele cuida de nós. Então peço encarecidamente que os irmãos me ajudem em oração. E claro, também aqueles que puderem, aqueles que souberem de alguma porta, que puderem me indicar, me procurem no privado, que eu mando o meu currículo para vocês. Mas o mais importante, eu peço ajuda em oração. Orem por mim, pela minha família, está tudo bem, Deus está no controle de todas as coisas. Até novembro, dezembro eu consigo me segurar. Depois disso eu preciso da intervenção de Deus, mas eu creio que Ele fará isso até lá. Porque contar só o testemunho depois do milagre feito é fácil, então a gente já compartilha antes, sabendo que Deus certamente irá agir. Não sei através de quem nem de como, mas eu tenho certeza que Ele vai agir. E que seja através das suas orações, meu amado, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Esdras 8:21, Esdras proclamou um jejum para que Deus desse jornada segura a eles e os livrasse do ataque dos inimigos no meio dos caminhos. E Esdras diz que o Senhor se moveu pela oração do seu povo. Deus se move através das nossas orações. Mateus 7:7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate as portas se abre. Você me ajude em oração. Se você souber de alguma coisa, tiver como me indicar, pode ter certeza que eu vou trabalhar bastante, porque eu sei trabalhar bem. Que você me ajude aí, acima de tudo, em oração, e eu sei que Deus está no controle. Agradeço desde já alguns irmãos que já entraram em contato no privado, orando por mim, mandando palavras de carinho. Isso é muito importante, porque a gente confia em Deus, mas a nossa carne às vezes luta
eu sempre fui muito ansioso e sempre gostei de ter o controle da minha vida financeira. E Deus já vem trabalhando em mim isso desde o ano passado e sei que Ele ainda está trabalhando porque todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento e de crescimento. Que Deus te abençoe e eu conto desde já com as suas orações, tá bom, meu amado, minha amada? Graça e paz e que Deus nos abençoe.